Fala pessoal, aqui professor Antônio H. Reis, do curso Aprenda a Arte da Programação de Computadores, um canal do YouTube que tem a oportunidade de você aprender a programar computadores, aprender a base da programação, aquilo que todo e qualquer programador precisa saber para começar a atividade da programação. E hoje eu vou falar sobre informações, já que na última aula nós vimos a diferença entre o computador e a sua necessidade de trabalhar com as informações e o porquê que ele começou a existir dentro da história da humanidade. As informações têm uma unidade básica. Esta unidade básica são os dados. Nós vamos trabalhar com dados. Dados são itens de informações e eles podem se dividir em tipos, como o tipo de dado literal. Deixa eu fazer um parênteses aqui neste momento. Vocês, quando estão começando a serem programadores, a estudar programação, precisam se acostumar com algumas palavras que serão comuns dentro do seu dia a dia como programador. E a palavra literal vai se referir a informações, referir a dados. E quando nós falamos em literal, nós podemos dizer que estamos falando de tipos de dados que são letras. Sim, letras. Dados literais são letras, como A, B, C, D, os caracteres existentes dentro do teclado, por exemplo. Tudo isto são os caracteres literais. Quando eles se reunirem para formar uma palavra, uma frase, nós vamos chamar de cadeia de caracteres. Aí, então, nós vamos ter lá, por exemplo, o nome Antônio H. Reis. É uma cadeia de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 90, 100. Uma série de números que não se vai fazer cálculos. É uma cadeia de caracteres. E esta cadeia de caracteres é comum de nós chamarmos ela de string. Então, acostume-se a enxergar a cadeia de caracteres, que é um tipo de dado literal, a chamar este tipo de dado como string. Então, vamos dar um exemplo aqui. Fulano de tal. Temos aqui uma cadeia de caracteres, uma string que representa o nome de uma pessoa. Poderia ter o nome de um produto, molas de automóveis. É uma cadeia de caracteres. Então, quando nós estamos falando do tipo literal, são esses elementos que nós temos no teclado. As letras, os números, os símbolos, desde que os números nós não vamos fazer cálculos com eles. Mas quando nós estivermos trabalhando com números, aí nós temos os dados do tipos numéricos. Então eu vou dividir os dados que serão manipulados no computador em dois tipos, o literal e os numéricos. Os numéricos nós podemos ter os tipos de dados inteiros e os tipos de dados reais ou real. Vamos colocar no singular inteiro e real. São dois os tipos de dados numéricos que nós vamos trabalhar. Um tipo de dado inteiro é aquele que o número não tem fração. Vamos colocar alguns exemplos aqui. O número 10. O número 10 é um exemplo de um número inteiro. Ele não tem parte fracionária. Já o número real é todo e qualquer número que tenha valores inteiros, mas também fracionários. Por exemplo, 1545,37. Eu tenho um valor, 1545, mas eu tenho parte do número, um número fracionário, 0,37.
Isso é um tipo de dado real. Lembrando que eu poderia ter também 1545, também pode ser representado por tipo de dado real, porque ele pode ser .00, pode não ter as casas decimais. O próprio número 10 também pode ser visto como um número real. Então, quando nós vamos trabalhar com dados dentro de um programa de computador, eu preciso saber identificar que tipo de dado eu vou trabalhar. Ele é letra e número, ele é um tipo de dado literal. Ele é um número. O número é inteiro ou fracionário. Então, sempre que você for trabalhar com dados em um programa de computador, você tem que saber diferenciar estes dados. Ok, aluno? Ok, aluna? Parece difícil? Não, é o início. Nós estamos começando a aprender a arte da programação de computadores. Nós estamos engatinhando, nós vamos ainda aprender muitas coisas. Se inscreve no meu canal, dê o seu like ou o seu dislike, coloque o seu comentário e nos encontramos na próxima aula.